Falando agora só sobre a questão da transfusão feto-fetal, como eu mencionei anteriormente, a transfusão feto-fetal é uma condição que acontece única e exclusivamente numa gestação gemelar que tem uma placenta compartilhada por dois fetos. Tá? Por dois fetos. Como é que acontece essa transfusão feto-fetal? Os dois fetos que estão ligados nessa mesma placenta têm os seus vasinhos do cordão umbilical que deveriam ir só para a placenta, para as trocas nutricionais e de oxigênio, mas alguns desses vasinhos atravessam essa membrana que separa os dois bebês e acabam por comunicar a circulação sanguínea dos dois fetos. Na imensa maioria das vezes, em 90% dos casos de gestações gemelares monocoriônicas, quando existem essas comunicações vasculares, os dois bebês conseguem se equilibrar muito bem com essas chamadas anastomoses ou comunicações vasculares. Ou seja, não existe nenhum desbalanço de volume de sangue entre os dois bebês. Mas, mais ou menos em 10% das gestações monocoriônicas, por conta de diferentes tipos de comunicações vasculares que existem entre os dois bebês, vai ocorrer um desbalanço entre o volume de sangue que banha um bebê e o outro. E a isso a gente chama de transfusão feto-fetal. Na verdade, um dos bebês acaba perdendo sangue para o outro, tá? Através dessas comunicações vasculares. O bebê que perde sangue para o outro, que a gente chama de doador, fica com pouco sangue na sua circulação. Quando a gente tem pouco sangue na circulação, a primeira coisa que a gente faz é parar de urinar. E esse bebê para de urinar. Parando de urinar, o líquido que envolve esse bebê, que é a urina do feto, vai reduzir. E esse bebê vai ficar numa situação que a gente chama de oligohidramine ou anidramenia, ou seja, ele fica sem nenhum líquido na sua volta. Ao mesmo tempo, o outro bebê que recebe esse excesso de sangue fica hipervolêmico, ou seja, com excesso, com volume sanguíneo aumentado na sua circulação. Toda vez que a gente tem um volume de sangue aumentado na nossa circulação, a gente urina demais. E é isso que acontece aqui. Esse bebê é o chamado receptor da transfusão feto-fetal, fica hipervolêmico, com a circulação sanguínea muito carregada, e ele tem que urinar muito. Isso faz com que a sua cavidade amniótica fique distendida. Ele fica então num polidramino, numa cavidade amniótica com muito mais líquido do que ela deveria ter. Então, no quadro de transfusão feto-fetal, o que nós vamos perceber é um dos gêmeos, que fica envelopado pela membrana amniótica, porque na sua cavidade amniótica não tem líquido, ao mesmo tempo que o outro bebê, receptor, fica nadando numa piscina de líquido amniótico, ou seja, num polidrâmino, urinando demais, e a bexiga desse bebê fica sempre muito evidente, fica sempre muito grandona. Então essa situação a gente chama de transfusão feto-fetal na sua forma clássica, ou sequência oligopolidraminia, ou STT, uma sigla que todo mundo usa por aí.